Quer descobrir como as decisões de investimento e financiamento podem transformar a saúde financeira de sua empresa ou de suas finanças pessoais? Então, não perca esse vídeo que explica de forma objetiva tudo sobre renda fixa, renda variável, risco, retorno, diversificação e estrutura de capital. Você vai entender por que a alocação correta de recursos faz toda a diferença no crescimento patrimonial, além de conhecer estratégias de captação e alavancagem que equilibram custo, prazo e controle societário. É uma oportunidade única para aprender como otimizar sua carteira de investimentos e proteger seu negócio ou seu patrimônio contra oscilações de mercado, sempre embasado nas melhores práticas e em teorias consagradas. Assista o vídeo até o final e veja por que dominar o investimento e o banking é essencial para alcançar retornos sólidos em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico. Olá, sou Rafael Desconze, bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, prepare-se para conteúdos valiosos sobre finanças, investimentos e economia. Antes de começar, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade, deixe seu like se estiver gostando e compartilhe suas opiniões e sugestões nos comentários. Sua participação é muito importante para que possamos continuar crescendo juntos. As decisões financeiras de uma organização envolvem, em geral, duas dimensões fundamentais: investimento e financiamento. Do lado do investimento, há necessidade de alocar recursos em ativos ou projetos que possam gerar retornos adequados dentro de um horizonte de risco aceitável. Do lado do financiamento, há o desafio de escolher a melhor estrutura de capital, equilibrando fontes internas e externas de recursos, bem como avaliando custos, prazos e controle societário. Nesse contexto, o entendimento de renda fixa e renda variável surge como essencial para a estratégia de investimento, ao mesmo tempo em que análise sobre alavancagem financeira, linhas de crédito e emissão de títulos torna-se indispensável para a gestão do endividamento. De modo complementar, temas como risco, retorno, diversificação e custo de capital permeiam todo o processo decisório, servindo de base para uma gestão financeira sólida. Sobre investimentos. O que são investimentos? Em termos gerais, investir significa alocar recursos financeiros de tempo ou de esforço em um ativo ou em um projeto, com vistas a obter ganhos futuros. Segundo Graham, em 2006, o investimento se diferencia da mera especulação pela análise criteriosa de risco e pelo foco na preservação e potencial apreciação do capital ao longo do tempo. Dentre os principais elementos do investimento, destacam-se, primeiro, a aplicação de recursos envolve o aporte de dinheiro ou outros bens em ativos como ações, títulos de dívida, imóveis ou mesmo na educação pessoal. Expectativa de retorno é a perspectiva de ganho que pode advir de dividendos, juros, valorização de capital ou outra forma de remuneração. Existe o risco. Todo investimento carrega incertezas quanto ao sucesso ou fracasso. Esse risco pode ser maior ou menor dependendo do ativo, do emissor ou das condições de mercado. Também há o horizonte temporal. Refere-se ao período em que o capital permanecerá investido, podendo variar de curto prazo, por exemplo, 12 meses, até horizontes de décadas. Agora, por que os investimentos são importantes? A importância do investimento se manifesta em múltiplas esferas, abrangendo desde o indivíduo que pretende construir reserva para aposentadoria até organizações que buscam expandir operações ou governos que necessitam fomentar infraestrutura. Alguns pontos-chave: crescimento de capital e criação de riqueza. Investimentos adequados possibilitam a ampliação de patrimônio, seja para assegurar metas pessoais, compra de imóvel, estudos, ou empresariais, desenvolvimento de novos produtos, expansão de mercado. Estímulo ao desenvolvimento econômico. Por meio de financiamentos, empréstimos ou aportes de capital, empresas e governos investem em infraestrutura, tecnologia e educação,
gerando empregos e alavancando a produtividade. Também a segurança financeira e proteção contra a inflação. Aplicar recursos em ativos que rendam acima da inflação mantém o poder de compra. Títulos públicos, ações, imóveis podem atuar como um mecanismo de proteção. Também a promoção da inovação e da eficiência. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, impulsionam avanços tecnológicos, novos processos e soluções que melhoram a competitividade das organizações e a qualidade de vida da sociedade. Também os benefícios sociais e ambientais. Cresce a relevância dos investimentos ESG, que consideram não apenas o retorno financeiro, mas também impactos positivos no meio ambiente e na justiça social. Os investimentos podem ser de renda fixa e renda variável, e aqui eu vou trazer algumas características de comparação. A distinção clássica entre renda fixa e renda variável é fundamental para a composição de carteiras de investimento. Se, por um lado, a renda fixa oferece maior previsibilidade, a renda variável abre espaço a retornos potencialmente mais altos, porém com maior volatilidade. Investimentos em renda fixa abrangem ativos cujos pagamentos de juros, o cupom, e data de vencimento são conhecidos no momento da aquisição. Os exemplos incluem títulos públicos, como os do Tesouro Direto no Brasil ou os Treasury Bonds nos Estados Unidos, considerados de menor risco por serem garantidos pelo governo. Os certificados de depósito bancário, CDB, emitidos por bancos, costumam pagar taxa fixa ou indexada em indicadores como o CDI, com proteção parcial do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Debêntures são títulos de dívida corporativa que pagam cupons a investidores, podendo ter risco maior conforme a saúde financeira da empresa emissora. Letra de crédito imobiliário, LCI, e letra de crédito do agronegócio, LCA, em geral isentas de imposto de renda para pessoas físicas do Brasil, lastreadas em operações imobiliárias ou agrícolas. Também as notas promissórias, que são instrumentos de curto prazo para atender capital de giro das empresas. Apesar de ser reputada como mais seguro, a renda fixa não está livre de riscos, tais como risco de crédito, possibilidade de calote do emissor, risco de taxa de juros, quando as taxas de mercado sobem, os títulos antigos podem se desvalorizar, e o risco de liquidez, que é a dificuldade de vender o título antes do vencimento. Investimento em renda variável. Os investimentos em renda variável compreendem ativos cujo retorno não é fixo, dependendo do desempenho do mercado e, frequentemente, do próprio emissor. Alguns principais produtos. Ações. Adquirir participação societária em empresas pode gerar lucro via dividendo ou valorização das cotações, porém sujeitas à volatilidade do mercado de capitais. Fundos de investimento. Podem ser de ações, multimercados, ETFs, permitem acesso à cesta de ativos gerenciados por profissionais, distribuindo o risco e, em muitos casos, facilitando a diversificação. Opções e futuros, instrumentos derivativos, que dão direito ou obrigação de comprar e vender ativos a preços pré-combinados, amplificando tanto possibilidades de ganho quanto de perda. Commodities, então negociação de ouro, petróleo, produtos agrícolas, etc., sujeitos a ciclos de oferta e demanda globais, muitas vezes marcados por uma alta volatilidade. Os principais riscos da renda variável são o risco de mercado, variações de preços, risco de empresas, falências, problema de gestão, risco de volatilidade, oscilação abrupta dos valores de mercado. Em alguns casos, risco de crédito nos derivativos. Uma comparação entre renda fixa e renda variável sobre alguns aspectos. Alguns critérios. Primeiro, em relação ao risco, a renda fixa tende a ser menor e na renda variável, em geral, maior. Previsibilidade. Na renda fixa, pagamento de juros mais estáveis. Na renda variável, incertos, volatilidade maior. Sobre o retorno potencial, em regra, limitado a potencial de ganhos mais elevados. Segundo a liquidez, varia de acordo com o tipo de título, geralmente alto, principalmente em ações, na renda variável. Exposição ao mercado, então uma menor sensibilidade a flutuações bruscas, no que tange à renda fixa, e suscetíveis a oscilações de preços e eventos na renda variável. Como enfatiza Ross, o balanço entre renda fixa e renda variável
deve levar em conta o perfil de risco do investidor, objetivos de curto e longo prazo, além do contexto econômico, taxas de juros e perspectiva de crescimento. Em relação ao risco e o retorno, em finanças há um consenso de que risco e retorno estão intrinsecamente ligados. Investimentos mais arriscados tendem a oferecer um maior retorno esperado, mas também maior chance de perda. É a chamada relação risco e retorno, que, segundo Markowitz, pode ser otimizada pela diversificação. O risco pode ser entendido como a variabilidade ou incerteza dos retornos. Se um ativo tem retornos muito voláteis, presume-se maior probabilidade de resultados negativos ou positivos extremos. Diversificar significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. O princípio fundamental é que diferentes ativos reagem de maneira distinta a fatores de mercado. Enquanto um setor enfrenta uma crise, o outro pode prosperar. Assim, o retorno no portfólio pode manter maior estabilidade, pois perdas em alguns ativos são compensadas por ganhos em outros ativos. Sobre o risco sistemático ou não diversificável, aquele inerente ao mercado como um todo, por exemplo, recessões, crises globais, mesmo carteiras amplamente diversificadas permanecem expostas a esse risco. O outro risco não sistemático ou diversificável relaciona-se a eventos específicos da empresa, setores ou regiões. Esse tipo de risco pode ser reduzido quase a zero ao se construir um portfólio adequadamente diversificado. Eu vou compartilhar as principais estratégias de diversificação e alocação de ativos. Sobre alocação de ativos, distribuir o capital em diferentes classes, ações, títulos, imóveis, commodities. Um investidor mais conservador pode enfatizar renda fixa, um mais arrojado, em ações. Sobre a diversificação geográfica, investir em mercados distintos, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Ásia, mercados emergentes, reduz o risco específico de cada região. Também uma diversificação setorial, então alocar recursos em múltiplos setores, tecnologia, energia, saúde, finanças, diminuindo a dependência do desempenho de um único setor. Uma diversificação temporal, dollar cost averaging, investir periodicamente valores fixos, reduzindo o efeito de grandes variações de preço no momento da compra. Embora a diversificação seja considerada uma das formas mais eficientes de reduzir o risco, também apresenta desvantagens pontuais, como a diluição de retornos em casos de forte alta de um único ativo e a maior complexidade de acompanhamento de vários investimentos. Sobre a estrutura de capital e o custo de capital, o balanço patrimonial, investimentos são ativos e financiamentos passivos mais o patrimônio líquido. Uma empresa organiza seus recursos e obrigações no balanço patrimonial. O ativo total é composto pelo ativo circulante, que pode ser caixa quando receber estoque, o ativo não circulante, que é imobilizado, investimentos de longo prazo. Representa a decisão de investimento do gestor, pois abrange onde e como os recursos foram aplicados. Por outro lado, o passivo total, que inclui o passivo circulante, que são obrigações com vencimento inferior a um ano, e o passivo não circulante, que são dívidas de prazo maior. Também o patrimônio líquido, que representa o capital próprio, que é o capital social, reserva e lucros retidos. A equação fundamental é ativo total é igual a passivo total mais patrimônio líquido. Aqui, a estrutura de capital refere-se à proporção entre dívida, passivo, e o capital próprio, PL. O nível de endividamento é comumente chamado de alavancagem financeira. O grau de alavancagem influencia diretamente o custo de capital total e os riscos da operação. Dívidas de curto prazo, passivo circulante, podem financiar, idealmente, ativos de curto prazo, enquanto dívidas de longo prazo, passivo não circulante, se destinam a investimentos duradouros, imobilizados. Decidir pelo equilíbrio adequado envolve o custo do capital próprio, então a remuneração exigida por acionistas em razão do risco de investir na empresa, o custo do capital de terceiros, taxas de juros e encargos associados ao endividamento bancário, emissões de títulos, debêntures, etc.
E a partir daí existe uma estrutura ótima, a busca de uma composição dívida-capital que minimize o custo médio ponderado de capital, que é o WACC, e maximize o valor da empresa. Existem fontes de captação que podem ser internas ou externas ao negócio. As fontes de captação interna de recursos são os lucros retidos, então quando a organização decide não distribuir dividendos e reinveste o lucro no próprio negócio, e é uma fonte de baixo custo, pois não há pagamento de juros, mas há o custo e oportunidade do sócio não receber o dividendo. Desinvestimentos, que são as vendas de ativos não essenciais para realocar recursos em projetos mais estratégicos da empresa. Já as fontes externas de recursos, uma pode ser o mercado de capitais, então emissão de ações, capital próprio, ou título de dívida, debêntures, commercial papers, para captar recursos de investidores. Existem as instituições financeiras que promovem empréstimos, recursos externos através de linhas de crédito, financiamento a longo prazo, leasing. Também, segundo alguns autores, a escolha entre fontes internas ou fontes externas, e mesmo entre dívida ou emissão de ações, depende de critérios como custo de capital, prazo necessário, nível de endividamento atual e objetivos estratégicos de crescimento. Também os critérios de escolha de um financiamento. O primeiro é o custo de capital, então taxas de juros nos empréstimos ou diluição de controle, no caso de emissões de ações. Risco e flexibilidade, financiamento por dívida pode impor maior risco ao fluxo de caixa, obrigações fixas de pagamento. Capital próprio dilui o controle, mas reduz o risco financeiro. Um outro aspecto é o controle e a propriedade. Emissão de ações pode alterar a estrutura acionária, enquanto empréstimos preservam o controle, mas exigem covenants e prazos rígidos de amortização. A situação financeira da empresa. Empresas sólidas têm acesso a crédito mais barato e, por vezes, boas condições no mercado de capitais. Empresas iniciantes ou com fluxo de caixa instável podem preferir capital de risco ou fundos de private equity. Outro aspecto é o objetivo e o prazo de financiamento. Projetos de curto prazo podem recorrer a linhas de crédito rotativas. Expansões de longo prazo justificam emissões de ações e debêntures ou ações. Agora, uma visão integrada da estratégia. Diante de toda essa discussão, investimento e banking, destaca-se como um dilema permanente entre aplicar recursos disponíveis e captar fundos para financiar expansões. Em muitos casos, empresas de grande porte avaliam se mantêm determinado volume de caixa, investindo em renda fixa ou variável, ou se recorrem ao endividamento bancário e ao mercado de capitais para viabilizar projetos. Alguns pontos de reflexão. Primeiro, o payout de dividendos e retenção de lucros. Ao mesmo tempo em que a distribuição de dividendos agrada acionistas, a retenção de lucros pode fornecer uma fonte interna de financiamento para novos investimentos. A decisão de payout ideal é um dos temas centrais discutidos em finanças corporativas. Outro aspecto é o custo e oportunidade. Se uma empresa paga altos juros sobre dívidas pendentes, pode ser mais vantajoso liquidar parte dessa dívida do que manter recursos investidos a taxas inferiores. Outro aspecto também é o endividamento para a expansão. O crédito bancário ou a emissão de debêntures pode acelerar o crescimento, desde que o retorno do projeto supere o custo do capital. Do contrário, o endividamento pode comprometer a solvência. Sobre a gestão de risco, investimentos em excesso de caixa deve considerar a liquidez e o perfil de risco, enquanto a alavancagem deve ser compatível com a capacidade da empresa de gerar o EBITDA, suficiente para arcar com juros e amortizações. Agora eu trago alguns exemplos práticos e síntese desses principais conceitos. Em um cenário hipotético, a empresa alfa pode decidir entre pagar dividendos vultuosos aos acionistas e, em seguida, contratar um empréstimo bancário para financiar a abertura de uma nova fábrica. 2. Reter parte dos lucros, diminuindo o payout, para usar como capital próprio na nova unidade fabril, evitando juros e diminuindo o nível de endividamento. A decisão final depende de fatores como custo de capital, impacto na estrutura acionária, perfil de risco da empresa, oportunidades de retorno do projeto e preferências dos acionistas por liquidez imediata ou valorização de longo prazo.
Na perspectiva individual, um investidor que almeja equilíbrio entre segurança e retorno pode aplicar parte dos recursos em renda fixa de curto prazo, títulos públicos CDBs, para proteger-se contra choques de mercado e outra parcela em ações e empresas consolidadas, buscando crescimento de patrimônio ao longo do tempo. Alguns autores sublinham que o balanceamento periódico é essencial para manter a alocação de ativos alinhada ao perfil de risco. Por fim, as decisões de investimento e de financiamento, sintetizadas no conceito de investimento e banking, são centrais para o êxito das organizações e para a gestão do patrimônio de indivíduos. Por um lado, compreender a distinção entre renda fixa e renda variável, bem como os mecanismos de diversificação, permite construir carteiras ajustadas às preferências de risco e aos objetivos de retorno de cada investidor. Por outro lado, a análise das fontes de financiamento, a estrutura de capital e o custo do capital guiam as empresas na captação de recursos, equilibrando endividamento e capital próprio. A relação risco-retorno é uma premissa incontornável. Quanto maior a volatilidade ou a incerteza dos fluxos, maior deve ser o prêmio cobrado pelo capital. Nesse sentido, a teoria das carteiras de Markowitz, de 1952, e a percepção prática de experts reforçam que a diversificação é uma ferramenta poderosa para gerenciar riscos específicos, restando o risco sistêmico como inevitável. No ambiente corporativo, a adoção de práticas prudentes de alavancagem e a busca de uma estrutura de capital coerente com o perfil de negócio, aliadas às escolhas de investimento consistentes, podem promover crescimento sustentável e retorno satisfatório aos acionistas. A retenção de lucros, a emissão de ações ou a contratação de dívidas são instrumentos a serem avaliados conforme custo, prazo, controle e risco. Igualmente, para o investidor individual, a seleção de ativos de renda fixa ou variável associada a um bom planejamento de diversificação fundamenta o sucesso no longo prazo. Em síntese, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, entender o equilíbrio entre investimentos e banking é fundamental para assegurar liquidez, segurança e rentabilidade, em linha com os objetivos financeiros e a tolerância ao risco de cada agente econômico. O conteúdo discutido, partindo dos conceitos de renda fixa e renda variável, passando pelos impactos da diversificação e chegando ao custo de capital e às fontes de captação, fornece as bases para decisões informadas, contribuindo para a solidez financeira e o potencial de crescimento em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem um like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!